rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Alô, amigos de Maceió, aliás, todo o internauta que está nos acompanhando, não só das Alagoas, mas de todos aqueles que acessam pela Rádio Brasil Espírita e por todos os seus parceiros, aí da região e cidade de Maceió. Nós estamos iniciando um novo programa que nós pretendemos analisar passo a passo o Evangelho segundo o Espiritismo, obra básica de Allan Kardec. E nós estamos intitulando esse programa O Evangelho segundo o Espiritismo na sua simplicidade. Qual é o nosso objetivo? Abordar os aspectos contidos nos vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, mas de uma forma simples, de maneira que as pessoas que estão acompanhando o programa, aqueles que forem reproduzir o programa nos centros espíritas, possam torná-lo acessível ao grau de compreensão da grande maioria das pessoas. Então é esse o nosso objetivo. Pois bem, é interessante situarmos um aspecto histórico. Allan Kardec, ele publicou a sua primeira grande obra, o Livro dos Espíritos, em 1857. Então o Livro dos Espíritos, nós podemos dizer que ele é a data de nascimento do Espiritismo. A partir daí é que surge o Espiritismo. E ele escreveu muitas outras obras, a Revista Espírita, mais 5 grandes obras. A primeira, o Livro dos Espíritos. A segunda, o Livro dos Médiuns. E a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo. E é exatamente sobre essa terceira obra que nós vamos nos deter na análise ao longo desses programas. Então vejam bem, lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele fez uma divisão em 4 partes, sendo que a terceira grande parte do Livro dos Espíritos aborda as leis morais, onde ele reúne perguntas e respostas que ele registrou dos espíritos, que ele analisou e completou nos seus comentários, mas ele faz então uma análise sintética, vamos assim dizer, da essência dos ensinos de Jesus. Então no Livro dos Espíritos nós já percebemos as leis morais aparecendo como uma das bases fundamentais do Espiritismo. Mas ele sentiu necessidade de escrever um livro onde ele fosse mais explícito e até mais didático, para nós termos uma melhor visão sobre Jesus e seus ensinamentos. Então aí é que ele começou a trabalhar no projeto Evangelho segundo o Espiritismo. Então no Evangelho segundo o Espiritismo, ele comenta já na apresentação que ele vai deixar de lado questiúnculas, polêmicas, meras interpretações históricas ou linguísticas, mas ele teria como objetivo central o ensino moral de Jesus, porque foi exatamente esse ensino, essa moral, que subsistiu ao longo dos séculos. E Allan Kardec, ele já avança na apresentação dizendo-nos o seguinte, aliás escrevendo o seguinte, que esse livro seria como se nós levantássemos a ponta de um véu e para divisarmos, para compreendermos um novo mundo, um novo cenário, uma ampla perspectiva. O que significa levantar a ponta de um véu? É tirar os véus que estariam provavelmente obscurecendo ou criando obstáculos para nós percebermos que nós estamos imersos, na verdade, em várias dimensões.
ou seja, nós somos seres espirituais encarnados. Então nós somos espíritos imortais. Então a imortalidade da alma é um princípio básico do espiritismo. E quando nós começamos a nos interrelacionar, a humanidade encarnada com a humanidade desencarnada, com o mundo dos espíritos, nós estaremos então fazendo as relações que nós chamamos de mediúnicas. Então, através da mediunidade, nós temos a confirmação da imortalidade, da identidade da alma. E é nessas condições que ele passa a analisar os ensinos de Jesus. Então, tudo aquilo que Jesus ensinou não estava relacionado apenas num cenário horizontal, né, temporal, né, circunscrito a uma vida física, mas tinha um sentido amplo e de natureza imortal. A partir daí é que nós começamos então a verificar o cuidado que Allan Kardec teve na apresentação de O Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele diz o seguinte, que então nós teríamos condições de compreendermos aquilo que era incompreensível para nós, algumas palavras lá dos textos bíblicos. Por quê? Essas palavras, na verdade, elas reproduzem escritos de várias épocas, né? Antes do Cristo ou na época do Cristo, mas que foram escritos em vários idiomas e sujeitos a traduções. Mas ao serem escritos em várias épocas, muitas daquelas palavras tinham um significado específico para um contexto da época. Então vejam, e sujeito ainda a traduções, significa que podem ter ocorrido muitas alterações. Então por isso que às vezes fica meio complicado, né? Nós entendermos ao pé da letra algumas coisas que estão registradas ali nos textos bíblicos. Então, quando Kardec ele vem ampliar essa visão e falar que a partir da certeza da imortalidade da alma e buscando a essência do ensinamento moral de Jesus, nós temos aquilo que é imorredouro. E aí ele faz uma comparação interessante. Ele diz assim, esse livro será como a chave, né, para nós descerrarmos essa nova realidade. E quando ele escreveu isso, nós nos lembramos que lá atrás, né, num texto do Novo Testamento, o evangelista João reproduziu um dito de Jesus, eu sou a porta. Então, se um dia Jesus se colocou como sendo a porta, Kardec põe a doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, como a chave. Então, vejam, isso é para nós uma visão didática muito interessante. Daí a razão, inclusive, que no ano de 1963, o médium Francisco Cândido Xavier psicografou uma mensagem de Emmanuel significando exatamente essa ideia, intitulado O Mestre e o Apóstolo. E aí ele encerra dizendo assim, Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então vejam, nós vamos através dessa chave de compreensão ampla trazida pelo Espiritismo, buscarmos uma compreensão melhor, né, mais abrangente dos ensinos morais de Jesus. E esse é o propósito do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o nosso mestre Allan Kardec, ele prossegue e ele passa a comentar também em O Evangelho segundo o Espiritismo vários trechos ou versículos do Novo Testamento. Então cada capítulo ele seleciona versículos do Novo Testamento que davam fundamentação para o tema a ser tratado naquele capítulo. Depois ele introduziu os seus comentários e finalmente acrescentava as instruções dos Espíritos. Os comentários de Kardec são muito judiciosos, ele era muito inspirado, além da cultura, né, do preparo que ele era detentor. E para selecionar as mensagens, né, que ele incluiu em Instruções dos Espíritos, é interessante nós lembrarmos do seguinte, ele selecionou essas mensagens.
Usando qual critério? O critério da análise do conteúdo das mensagens. Então ele queria saber se aquela mensagem, o seu conteúdo, tinha coerência, convergência com os princípios, né, que foram registrados em O Livro dos Espíritos. Nessas condições, ele faz um comentário na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo que é muito importante até nossos dias. Ele justifica o seguinte, que ele omitiu o nome dos médiuns. Então, quando nós lemos as instruções dos Espíritos em todos os capítulos, nós vamos ver ali o nome do Espírito comunicante, por exemplo, São Luís, a cidade, Paris, por exemplo, o ano, por exemplo, 1962, 1862. Então, isso mostra que ele tirou o nome do médium e ele faz a justificativa para evitar, não é, a eventual possibilidade do médium ficar vaidoso, orgulhoso. Esse fato que Allan Kardec anota, explica na apresentação, esse critério que ele adotou, é muito importante para nós meditarmos em nossos dias, né? É muito comum nós vermos mensagens circulando pelas redes sociais, e mesmo publicadas aqui ou acolá, e muitas pessoas querem saber, mas quem é o médium? Antes de analisar o conteúdo da mensagem. Então guardemos, para nós é mais importante a análise do conteúdo do que ficarmos pensando apenas no médium. E para nós é mais importante que o conteúdo seja analisado, seja qual for o médium. Então essa é uma realidade que Allan Kardec, né, ele deixou registrada, essas preocupações dele na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, assim o Evangelho segundo o Espiritismo, o mestre Kardec vai desenvolvendo, tratando, né, dos vários temas, com base sempre nos ensinos de Jesus, tirando das parábolas, das reações, né, do povo, dos diálogos com ele, das oportunidades em que ele estava ensinando aos seus discípulos diretos ou falando ao povo. É dessa maneira que nós gostaríamos de destacar algumas questões centrais nesse programa introdutório, vamos assim dizer, que estamos fazendo para a análise, depois capítulo por capítulo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, então o que ressalta desde o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, ele começa a tratar da questão Deus. Isso é muito importante para nós. Então o Espiritismo adota como um dos seus princípios a crença. Exatamente aquela ideia de um Deus único, mas um Deus único diferente dos registros e da compreensão dos tempos lá do Antigo Testamento. Porque nós não vamos mais ver Deus como se fosse uma expressão quase que humana, né? Nós não vamos mais ver Deus como um Deus, um governante de um povo escolhido, mas um Deus que é Pai de todos. Sendo Pai de todos, ele é a expressão maior da paternidade, da bondade e da misericórdia. É aquilo que o Livro dos Espíritos falou. A inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Mas aí nos ressalta a questão da paternidade, bondade e misericórdia. Então o Espiritismo, ele está fundamentado nos ensinos de Jesus. E Jesus traz essa visão diferenciada sobre Deus. E foi João, o apóstolo, quem melhor definiu, e de uma forma muito simples, sobre algo que Jesus falou: Deus é amor. Então Jesus, ele nos traz a palavra mágica, inovadora, amor. E Deus sendo a origem do amor. Então a base de toda uma lei, né, que deve reger a relação entre todas as pessoas. Deus para nós, então, é um dos princípios básicos, mas ele é completamente diferente daqueles conceitos do Antigo Testamento.
porque nós estamos alicerçados nos ensinos de Jesus. Pois bem, se nós aceitamos Deus, se nós aceitamos Jesus, nós vamos verificar que Jesus é a figura central do Evangelho segundo o Espiritismo. Dele dimanam todos os ensinos, né? Toda a base moral e ética. Então, a partir de Jesus, nós vamos então entender que ele é, na verdade, o ser perfeito, a expressão maior da bondade e da perfeição que esteve entre nós, o nosso guia e modelo, né? Como está registrado em o Livro dos Espíritos. Mas nós não confundimos Jesus com Deus. É muito diferente, não é? Quer dizer, Jesus é um espírito superior e perfeito que veio à Terra para colaborar com o progresso da humanidade e trazer, né, o fato novo, que seria dessa boa nova, em torno da lei divina. Mas Jesus, ele nos traz alguns ensinos. Os seus ensinos também têm a ver com a imortalidade da alma. Não foi à toa que Jesus subiu ao monte Tabor, transfigurou-se, apareceu em luz e conversou com 2 homens mortos, Moisés e Elias. Então ele estabeleceu uma relação com 2 entidades espirituais. Então Jesus também deu exemplos de manifestações interessantes, de cura, de atendimento de pessoas, que somente são explicáveis por uma melhor compreensão e profundidade das leis da natureza que nós desconhecíamos naquela época e que o Espiritismo agora vem trabalhando. Essas leis da natureza que nós estamos nos referindo são referentes às relações entre a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Ou seja, as manifestações mediúnicas, as manifestações do nosso próprio espírito ou anímicas. Então Jesus nos trouxe tudo isso de uma forma eloquente. Mas o que mais fez Jesus? Os seus ensinos, não é? Então, além de Deus, a certeza da imortalidade da alma, o reconhecimento de Jesus, nosso guia e modelo, nós vamos perceber que Jesus nos trouxe algumas recomendações que são fundamentais. Por exemplo, Allan Kardec trabalha no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo, Cristo Consolador, onde João escreveu que nos últimos dias Jesus, se reunindo com aqueles homens que trabalhavam diretamente com Jesus, ele prometeu um Consolador, que viria no momento oportuno, que nos ensinaria todas as coisas e mais algumas verdades. Essa posição, Allan Kardec identifica como sendo do Espiritismo. Vem trazer à tona a mensagem do cristianismo primitivo, daquele cristianismo que foi, na verdade, trazida a sua essência por Jesus e seguida pelos seus discípulos no período inicial, nos primeiros séculos. Então vejam, é a lei que Jesus nos ensinou, a lei do amor, que representam, portanto, as leis morais, né? A fundamentação ética para o mundo em que nós estamos vivendo, mas com a certeza da imortalidade da alma, né? Trazendo mais algumas informações. É isso que o Espiritismo vem realizando ao longo do tempo. E nós percebemos, por exemplo, no livro Céu e Inferno de Kardec, análise de mensagens espirituais que ele fez, mostrando estados de alma, né? Mas que esses espíritos não estavam condenados, né? Então aí nós começamos a perceber que, pelo conceito da imortalidade da alma, pela melhor visão sobre Deus, nós verificamos que a justiça de Deus não é o dente por dente, o olho por olho lá do Antigo Testamento, mas a justiça de Deus é a expressão maior da bondade, da misericórdia, da nova oportunidade. Isso está registrado, então, desde as mensagens que Kardec coletou e publicou no livro Céu e Inferno, como notadamente nas obras psicográficas do médium Francisco Cândido Xavier.
Mas vejam bem, além de tudo isso, tem a essência dos ensinos de Jesus. Então Kardec trata disso em vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, notadamente naquelas que falam das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os pobres de espírito, os misericordiosos. Mas nós temos que compreender, e Kardec deixa isso muito claro, que a bem-aventurança não se cumpre numa existência, num ser encarnado, mas ao longo de todo um processo de várias vidas, um processo de evolução espiritual. Então nós temos o compromisso de nos esforçar em colocar em prática os ensinos morais de Jesus, e que nós podemos resumir claramente, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é colocar em prática a lei do amor, amar ao próximo como a si mesmo. Então é a benevolência, é a indulgência, é o perdão, é a concórdia. Então, na bem-aventurança que Jesus nos trouxe no seu famoso sermão, nós começamos a compreender que ele ali fazia uma proclamação à humanidade de uma nova proposta, de uma nova ideia de civilização, de uma civilização onde houvesse o respeito, onde houvesse, na verdade, toda aquela condição de se tratar as pessoas com fraternidade e com solidariedade, colocando em prática, portanto, os ensinos que emanam de Deus. Então o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra preciosa para, inclusive, os momentos que todos nós vivemos. E no final, ele traz ainda uma coletânea de preces espíritas. Ele não estava, na verdade, propondo que decorássemos, não, mas ele estava orientando, dando sugestões. E por onde ele começa? Com o Evangelho segundo o Espiritismo, citando a prece do Pai Nosso, a única prece que Jesus nos ensinou. Então, quando nós falamos Pai Nosso que estás nos céus, então nós temos que pensar, refletir nessa beleza. E cada frase, ela tem que ser sentida por nós. Ou seja, para nós, a oração e a prática, ela está bem registrada naquilo que o Livro dos Espíritos tem anotado. A verdadeira adoração é a do coração. Então, o Espiritismo, ele traz todas essas inovações para nós, mostrando que a real prática do cristianismo é, na verdade, o aprimoramento do homem, do seu sentimento, a sua relação consigo mesmo, com o próximo e com todo o contexto em que ele vive. Então o Espiritismo, ele vem trazer para a humanidade exatamente esse aspecto e se caracterizando como o Consolador prometido por Jesus. Nós continuaremos em próximos programas analisando agora passo a passo cada um dos capítulos de Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra básica de Allan Kardec. Até o próximo programa com todos vocês.